aos Efésios capítulo 6, verso 10 ao 13, o irmão Branham cita essa escritura na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Temos nos ocupado, ó Pai, com este assunto. Ainda que tantas coisas nos envolvem, nos rodeiam, embaraços e o próprio pecado, como está escrito. Mas nós queremos ignorar todas estas coisas e seguirmos em frente rumo ao nosso alvo. Eu espero chegar lá pela tua graça, como todos os irmãos do passado chegaram, e todos os irmãos do presente chegarão. Pela graça, misericórdia, longanimidade, bondade, compaixão da parte do Senhor para conosco. Dá-nos corações puros, espíritos retos, os quais o Senhor não despreza. Ensina-nos a vereda da justiça e guarde-nos nela, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos pela nossa cura, pela guarda das nossas viagens, do trânsito, na noite e no dia, do sono e do trabalho, da alimentação, todos os cuidados que necessitamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Gozamos da tua presença e nós a amamos a mesma. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. A cruz que eu carrego, irmãs Edivanda e Ruth, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Um dia meu mestre olhou para mim e com voz suave ordenou assim: carrega tua cruz se queres chegar ao fim da jornada
e em mim descansar. A cruz que eu carrego, emblema de amor, madeiro lavrado, foi nele gravado o meu Salvador. A cruz que eu carrego, emblema de amor, madeiro lavrado, foi nele gravado o meu Salvador. Na cruz do meu mestre, o gozo encontrei, no sangue vertido, minha alma lavei. Pregar com seu nome em todo lugar, minha alma remida não pode calar. A cruz que eu carrego, emblema de amor, madeiro lavrado, foi nele gravado o meu Salvador. A cruz que eu carrego, emblema de amor, madeiro lavrado, foi nele gravado o meu Salvador. Hoje Ele quer te salvar. Entrega a Ele o teu coração, pois Ele te ama, quer dar-te o perdão. A cruz que eu carrego, emblema de amor, madeiro lavrado, foi nele gravado o meu Salvador. A cruz que eu carrego, emblema de amor, madeiro lavrado, foi nele gravado o meu Salvador. Madeiro lavrado, foi nele gravado o meu Salvador. Quem tem, tem. Quem não tem, tivesse. Glória a Deus. Que beleza, né, de música. Alguém me disse essa semana, lamentando, cadê o nosso acordeon? E parece que o irmão Nélito ouviu. Apareceu 2 vezes depois que a pessoa lamentou. Vai pensar que eu falei com ele. Glória a Deus. Muito bonito. Muito mesmo. Um jovem de 17 anos tem uma bateria de exames, 3 cardiologistas, o
procurando descobrir a causa de uma dor no coração, no peito esquerdo. E o interessante é que não constataram coisa alguma. ...17 anos de idade, com esses sintomas de dor no peito. Um cardiologista, o meu cardiologista, disse: coração não dói. O dia que ele dói, é para valer, né? Mas a dor do coração, que eles não podem detectar, concordar, é sentimento, é sentimental. Porque a alma está dentro do coração. É um pequeno lugarzinho que eles não sabem por quê, que o coração humano tem. E ali está a alma. Não tem nenhum aparelho científico que possa dizer: vamos ver a alma dele, a alma dela. E a Bíblia diz que o coração de Davi doeu. Isto quer dizer que sua alma sofreu, doeu dentro do seu coração. Naturalmente, poria a mão no peito, como a gente faz, respira de uma maneira profunda, e ele sabia mais do que ninguém que a dor procedia de um fato. O fato foi esse: que ele havia cortado a orla das vestes, dos vestidos de Saul, que o perseguia de uma maneira muito cruel, para tirar a sua vida. Parece que Davi abusou. E diz a palavra que o seu coração doeu, porque Saul era ungido do Senhor. Ungido do Senhor perseguindo um outro ungido. O coração de Saul não doeu. Quando atirava a lança contra Davi, e intentou tanta maldade contra ele, sendo ungido pelo mesmo profeta, ungido do Senhor. Já o coração de Davi doeu, porque ele humilhou, desafiou, descredenciou a guarda de Saul e mostrou para ele que não o matou porque ele não quis, que o seu coração não permitia matá-lo. Por acaso Saul se converteu, mudou de atitude com isso? Não. Não muda. O coração que não é segundo Deus
não dói. Não muda. Mas a palavra diz que Davi tinha um coração segundo Deus. É uma realidade que a gente encontra e que não deve ser tomada como uma liberação para uma vida liberal. Mas ele fez coisas muito piores à nossa vista. Como o caso de Urias, Betseba, por exemplo. Seu coração não doeu. A Bíblia não diz que o seu coração doeu. Quando ele numerou o povo, trazendo uma séria consequência sobre si e seu povo, a Bíblia não diz que seu coração doeu. Quando ele estava trazendo a arca, sob a orientação de militares, ao invés de trazer sob a orientação do sacerdócio, ele matou um homem bom, um homem sério, sincero, Uzá, que tentou segurar a arca quando ela ia caindo. Tocou na arca, procurando fazer um serviço para Deus. E, na verdade, você olhando pelas Escrituras, Davi foi culpado daquela morte. E ali não diz que o seu coração doeu. Por que a unção tem tanto significado assim? Na verdade, quando fala em unção, nós pensamos somente em pastores, em obreiros reconhecidos, mas é aí onde mora o perigo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um corpo, e esse corpo é ungido. É ungido do Senhor. E você vai pensar nisto. Um ungido do Senhor não persegue a outro ungido do Senhor, a menos que esteja na condição de Saul. O irmão Branham diz: um eleito não persegue a outro eleito. Pode discordar, às vezes não pode nem andar junto, mas não persegue, não maldiz. Esperando o tempo certo, quando a enchente virá, e todos nadarão juntos. Quando você, a irmã, o irmão, tiver consciência disto, se é que ainda não tem, de que a outra é ungida, de que o outro é ungido do Senhor, o coração pode doer. O profeta de Deus, como a Bíblia Sagrada, Paulo, Tiago,
Chega ao ponto de dizer: não queixeis uns dos outros. Para que a vossa fé não seja nula. Para que sareis. Para que tenhais a bem-aventurança da longevidade, para que bem te vá. As pessoas que passam e ignoram, não tomam conhecimento daquilo que não lhes compete, daquilo que elas não podem resolver, estas pessoas são bem-sucedidas. Sem dúvida alguma. E elas alcançam posição e condição diante de Deus de ajudar a outras. Mas a maneira de Deus. De forma que o profeta diz: se você se envolve com o problema, não tendo condição de solucioná-lo, você fica culpado daquilo. Ele disse: deixe de lado. E lembre-se de que se trata também de ungido do Senhor. Nós estamos vivendo num corpo. É um corpo. E nós temos membros que são desonrosos, aos quais nós damos mais honra. E às vezes não somos entendidos quando damos mais honra aos desonrados ou desonrosos. Você vê isso em 1 Coríntios, Paulo falando isso. Que há membros em nosso corpo que são desonrosos. Por isso damos mais honra aos tais. Os velamos, cobrimos. Só através, ou é através deles, que se expressa a vergonha, o pudor, que se revela até mesmo o caráter. E só através deles que nós alcançamos filhos. Que importância eles têm. No entanto, são considerados desonrosos. É a Bíblia que nos mostra isso, tomando o natural para explicar o espiritual. De forma tal que nós estamos inexcusados ou inexcusáveis diante de Deus. Porque a Bíblia não é um compêndio de letras, de capítulos. Ela se resume
ela fica pequenininha, que cabe dentro do seu coração, nessa partezinha menor que tem ali. Veja o tamanho da Bíblia que Eva tinha. No entanto, se ela tivesse obedecido àquela Bíblia, ela não teria trazido o caos que trouxe sobre a terra, sobre o mundo. Isso é muito profundo, embora simples. Alcance de todos, dos mais simples. Nós vivemos num campo de batalha. Complicamos as situações e nos enredamos e nos embaraçamos através dos nossos sentimentos, que se ocupam demais com coisas que não são da nossa alçada. Aqui, na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, parágrafo 204. Aqui vemos as táticas do diabo. Como as reconhecemos? Tenho apontadas várias referências das Escrituras, nas quais veremos a maneira como ele veio, e estas Escrituras, aliás, e estas pessoas, não sei por que puseram estas, deve ser a estas pessoas, e fez as mesmas coisas. A tática do diabo tem sido sempre a de tratar de fazer com que a gente descreia na palavra de Deus. Escutem bem, soldados da cruz. Quando você deixa de crer, ou duvida de uma só palavra, uma só palavra da Bíblia escrita de Deus, ali mesmo você fica desarmado. O crês? Você fica desarmado se está dando já por vencido. Está se entregando. Porque um homem desarmado, numa batalha, não tem muito o que fazer. Ponha toda a armadura de Deus, porque estamos em batalha. Amém. O que Deus diz é a verdade, mas a palavra do homem é mentirosa. Vê você? Porém, tão logo como ele lhe engana e lhe faz escutar uma só coisinha, porque essa é a sua tática. Uma só coisinha. Ali mesmo você fica desarmado. Quantas coisas teve que escutar Eva?
Veja só onde ele chegou. Quantas? Um sermão? Um rosário de argumentos? Não. Foi uma só. Uma coisinha. Uma coisinha. E quando fez, ela ficou desarmada. O profeta nos conta sobre uma moça que havia passado para uma idade já mais avançada um pouco, e por fim ela caiu na mão do médico. Me parece que foi um psiquiatra. E quando ele constatou que naquela idade ela ainda era virgem, e ela amava o Senhor Jesus, não chegou ao fim do tratamento. Ela não queria nem ouvir mais falar o nome de Jesus. Se tornou uma vadia. Ela não tinha que escutar aquele homem. Aquele homem era um diabo. Você diz, pois bem, Eva enfrentou, conviveu com Satanás, com Lúcifer. Mas ela tinha que ser realmente enganada, porque era um animal lá do Éden, por sinal, muito bonito, e sendo bonito, é fácil. É de se admirar que alguém diga, eu falei com Jesus. Jesus falou comigo. É de se admirar que alguém possa compreender que o diabo está falando com ela. Chegar à conclusão, isso é o diabo. É Satanás. Ele encontra muita facilidade para falar. Nós temos senhorinhas com casamentos complicados, assistindo novelas, que é o lixo do lixo. Nós temos senhorias querendo salvar casamento navegando na internet. Andando com mulheres que se vestem de uma maneira sumária. E elas não entendem realmente que o diabo está falando com elas, ou com elas. Mas não é somente aí. Astutas ciladas nos lugares celestiais. O ex-padre Aníbal escreveu isto. Todo mundo protesta
hoje, menos os protestantes. É raro uma pessoa que diz não para o diabo. Principalmente quando ele lhe oferece um milésimo, fração de milésimo do que ofereceu para Jesus no monte. Uma pequena oportunidade de vencer na vida, de ter um emprego, de futuro, de segurança. Jamais ela vai entender que aquilo é a voz do diabo. A menos que tenha o mesmo espírito que estava em Jesus Cristo lá no monte. Jesus disse em relação à igreja: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não disse os dardos do inferno. Ele disse as portas que se abrem, mas que dão entrada para o inferno. Se entrarmos no assunto de doutrina, a doutrina que Satanás usou para Eva foi da Bíblia Sagrada. Doutrina do diabo usando a mensagem. Citando a mensagem. O que foi que o diabo pegou o Deuteronômio e foi lá para Jesus? Jesus só foi respondendo assim: está escrito. Ah, mas o que ele estava citando estava escrito também. Espera aí, a mesma Bíblia contra a Bíblia? A Bíblia contra a Bíblia? A Escritura contra a Escritura? Mas a Escritura na boca de Jesus era uma coisa, e na boca do diabo era outra. Aleluia! A Escritura na boca de Jesus era uma coisa, a Escritura na boca de Satanás era outra. Ambos citando a mesma Bíblia. E foi o que ele fez com Eva. Ele não pegou uma outra coisa, um outro livro de um escritor, de um fundamentalista religioso, outro, um Alcorão. Ele pegou a Bíblia. A Bíblia que ela tinha dizia apenas: não comerás, só isso. Daquela, não comerás. Era tudo que ela tinha, o que era suficiente. Então ali ela ficou desarmada. Quando você apara seu cabelo como mulher, você fica desarmada. O profeta mostra isto. Você fica desarmada. Você fica desarmada. É por isso que há muitos fracos e doentes e que dormem. E que não podem usufruir da sublimidade da fé. Não podem estar exuberantes,
regozijando. Mas sempre cobrando satisfações, respostas, considerações e meios para comprar tudo que pensa. Meios para adquirir tudo que tem, que deseja, que vê. A palavra que diz: estejais com isso contentes, tendo com o que cobrir e o que comer, estejais com isso contentes. Tem razão absoluta. O que será de minha filha se ela não estudar, se ela não formar? Ela tem que estudar, ela tem que formar, ela tem que trabalhar para cuidar do marido. Que fez o diabo? Entrou aqui sutilmente em sua mente e em seu espírito, e deste modo ela foi pervertida. Deixou a sua arma. Ela ficou desarmada e pervertida no mesmo instante em que descreu na palavra de Deus. Aqui vemos suas táticas, mas os soldados de Deus têm ordem de se vestirem com toda a armadura de Deus. Aí, se você quiser anotar essa escritura, está aí, Efésios 6, 10 a 13. Foi a que lemos ao começo. E esse foi nosso texto. Bem, notem. Revestivos de toda a armadura de Deus. Se vocês dispõem de tempo, regressemos a essa escritura por um momento para ver as partes de que se compõe a armadura de Deus. Bem, comecemos com o verso 10. Devemos encontrar toda a armadura de Deus. Escutem bem. Se você estivesse lá pessoalmente, ouvindo pessoalmente, você estaria ouvindo isto que eu estou lendo, falando. No demais, irmãos, eu sei. Eu sei que realmente existe uma batalha na mente de cada pessoa. E entra em conflito. É uma guerra. Como se fosse para sobreviver a uma situação de que tudo que eu tenho é aquilo, é este copo, e eu não posso perdê-lo. Então eu tenho que brigar. Eu tenho que contender por causa dele. Experimente deixá-lo. Deixe que levem.
Faça o que quiser com ele. Experimente. E não entre em batalha. Não perca sono por causa daquilo. Sonhei que estava preparando-me para atravessar um rio muito grande. Estando na obra missionária, eu me encontrava com a minha esposa. Agora, quantos de vocês conheceram aqui na cidade a Josie Smith, a quem apelidavam Smith 6 segundos? George Smith, seu filho pertence à força policial. O pobre Jorge é agora um alcoólatra. Porém, numa ocasião, ele foi um dos melhores boxeadores. E foi ele quem me treinou. Mesmo antes que eu fosse a Wink ou a qualquer outro lugar. Ele nos treinava e era muito rápido. Apenas eram do peso meio ligeiro. E pesava 145 libras. Ele era meu treinador. Eu era tão forte que ele podia me bater no estômago, levantar-me contra a parede e não me fazia nenhum dano. Ele me tinha tão preparado, pois tudo era feito à base de treinamento. Então, na outra noite, sonhei, vendo a Smith, 6 segundos. Isso não foi uma visão, foi só um sonho. E há vários jovens que vinham lutar com ele. Esse ancião, que tem, pois eu tenho 52 anos, então ele deve ter, quando menos, 58, ou talvez 60 anos. Mas nenhum deles lhe podia vencer. Nenhum deles. Simplesmente os tornava um nó. E sustentando-os com sua mão, os atirava ao piso. Pensei, isto é muito estranho. Me dei conta que ao meu lado estava minha esposa. E lhe disse, Meda, sabes o que é isto? Isto é muito estranho. Ele foi antes meu treinador. Ela me respondeu, sim, eu me recordo do que me contaste acerca dele. Lhe disse, sim, pelo bom treinamento que me deu, eu ganhei 15 pelejas profissionais. E logo deixei tudo desse negócio para ir pregar o Evangelho. Nesse instante, o assunto do sonho mudou. E eu estava começando a atravessar uma extensão de água. E quando saí, estava numa lancha de motor. Olhei a um lado e vi a 2 de meus irmãos numa canoa preparando-se para acompanhar-me. Lhes disse, irmãos, vocês não podem fazer isso. Não, eu tenho que ir só. Então se apresentou o lancheiro e disse, aqui está a lancha para você, uma verdadeira canoa feita de plástico branco. Lhe respondi, não, isso não. Ele me disse, bem, você pode correr para cá a 50 milhas por hora. Lhe disse, porém eu tenho que atravessar para esse outro lado. Ele me disse, então embarque com estes homens. Lhe disse, eles não são lancheiros e não conhecem o suficiente deste ofício.
O que acontece é que estão entusiasmados. Eles não podem passar do outro lado. Os dois se afogarão ali. Não podem fazer. Estou suposto a navegar, não é? Ele disse: pode você ter confiança? Pode você ter confiança? Lhe disse: olhe quanta barca, eu conheço muito mais que eles, e não me atreveria a navegar por essas águas com essa classe de material. Eu que tenho essa experiência, não me faria. Não me permite entrar nesse problema, nesse assunto dos outros. Agora eles querem fazer isto. Se necessita de uma lancha de motor para atravessar essa água, se necessitará de algo maior que isso, para romper isto, para chegar do outro lado. Caso contrário, todos vão perecer. Então ele olhou a um dos irmãos e lhe perguntou: é você lancheiro? Ele respondeu: sim. Eu lhe disse: isso é verdade. Então o lancheiro se voltou para mim e me disse: olhe, lhe direi o que deve fazer. Eles amam muito a você e creem em você. Porém, se você trata de atravessar as águas nesta lancha a motor, tratarão de segui-lo nessa canoa e ambos morrerão, porque não poderão fazê-lo. Lhe perguntei: que devo fazer então? Por que sempre alguém que entra para um negócio, outros querem entrar pelo mesmo caminho? Por que sempre alguém que quer entrar em alguma coisa não quer ir sozinho, quer levar mais amigas, quer levar mais amigos? Lhe perguntei: que devo fazer então? O lancheiro, de pé no cais, me disse: suba você ali. Só há um armazém em todo este país. Vá ali e armazene grande quantidade de provisões, e eles ficarão aqui enquanto você estiver ausente. Você terá que armazenar provisões. Eu me vi pedindo grandes quantidades, diferentes verduras, as estava amontoando, então despertei. Eu não sabia o que era isto, porém agora sim sei. Amigos, nós estamos armazenando as provisões. Esta é uma vida na qual você tem que caminhar só. Aleluia. Esta é uma vida na qual você tem que caminhar só. Foi dito isso hoje de manhã. É individual. Rapto, arrebatamento, eleição, é individual. Irmão Léo, se recorda você do sonho que teve quando veio aqui pela primeira vez? Aí ele começa a discorrer. Você come, se alimenta do mesmo alimento para se nutrir. E você recebe a mesma unção. Mas você tem que viver só. Você tem que caminhar só. Ninguém pode te conduzir nessa jornada. Ninguém pode fazer com que
você seja transformada, que você seja transformado. Por mais que te ame, ninguém pode mudar a ninguém. Agora, você descanse nisto. Você tem a unção. São João disse isto. E ninguém tem que te ensinar. Isso é tão glorioso. Sabe por quê? A serpente foi ensinar a Eva. E foi naquele ensinamento que ele injetou o seu veneno. Nunca a igreja do Senhor Jesus Cristo pôde vencer aqui na terra sem unção. Todos que venceram no passado foram ungidos para vencerem, para caminharem, ainda que só. Aleluia! Você tem que admitir, eu estou ungida para caminhar, só, e ninguém pode me barrar. Eu posso cumprir com os meus deveres de esposa, de mãe, de pai, de esposo, sem ser barrado. Sem ser barrado por ela, sem ser barrado por ele, barrada por ele, sem ser barrado por filhos, sem ser barrado por amigos, sem ser barrado por irmãos, sem ser barrado por dinheiro, por política, por ofertas. Eu estou ungido, você tem que levar isso na vida. Você está ungida. Aleluia. E essa unção não é de Saul, essa unção é de Davi. Por isso a escritura em você você pode citar as mesmas escrituras. Você pode viver das mesmas escrituras que o diabo citou para Jesus. Elas são vida eterna. Mas elas não vieram a você por Satanás. Vieram a você pelo Espírito Santo da graça. É o Espírito de Deus. Veja quando o Espírito Santo disse, saia do caminho. Saia do caminho de Maria, Maria Madalena. Veja o que virou. Como isso é que é converter. Saia do caminho. Ela, então, pôde estar sola no horto. E foi a primeira a ouvir a Jesus, a voz de Jesus, depois que ele ressuscitou. Não foi Pedro, não foi João, não foi ninguém. Foi ela. Que coisa profunda. E dali ela foi para o Pentecostes. Deveria ser a sua mãe, Maria, a Virgem Maria. Mas não foi, foi a Madalena.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ela nunca mais se lembrou de que o diabo lhe falava dia e noite. Nunca mais. Isso é a graça. E com ela nós vemos todos, desde antes e depois, todos que chegaram lá foi pela mesma graça que a levou. Foi pela mesma unção. Você está ungida, você está ungido. Essa doença tem que te respeitar. Esse espírito de enfermidade tem que respeitar. Esses vírus tem que respeitar. Essa mensagem de morte tem que te respeitar. Aquela mulher tem que te respeitar. Aquele homem tem que te respeitar. O inimigo tem que respeitar. Aleluia. Aleluia. O que ele quer é questionar. O que ele quer é discutir. O que ele quer é te envolver, é te enredar. Mas agora você vai mais do que nunca, observar, credenciar-se desta certeza: sou ungida do Senhor, sou ungido do Senhor. E alguém que tocar em você vai doer seu coração se é filho de Deus, se é filha de Deus. O Espírito está falando isto. Um ungido reconhece a unção do outro. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você fique de pé e dê glória a Deus, porque você está ungida contra essa doença. O óleo divino está aqui. O óleo divino está aqui. Aquele óleo que cantamos. Aquele óleo que nós cantamos aqui. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus! Aleluia! O óleo santo está aqui! Lembre-se disso! Todas as vezes que abre isto, você tem farinha e tem óleo, tem azeite. Todos que chegam em você encontram farinha e azeite, encontram unção, encontram palavras de vida eterna, encontram uma atmosfera de paz, de segurança.
profeta diz. Então as pessoas gostam de estar com você. A unção aqui, a unção na internet, a unção no rádio. Aleluia! Vida! Vida abundante! Oh Deus! Você está ungido para enfrentar qualquer situação. Você está ungida para enfrentar qualquer situação. Todos. Olho Santo. Olho Santo. Aleluia. Olho Santo. E viva conosco, Jesus. Jesus Cristo é o caminho. Ele é a luz. Ele é a vida. E para o céu. Aleluia, louvemos ao nosso Rei.